Posso andar sem a válvula termostática? Esse vídeo é resposta a alguns inscritos aqui, porque muita gente tem dúvida se pode usar ou não o seu veículo sem a válvula termostática, né? E a válvula termostática, ela tem umas funções que são essenciais para a vida útil do seu motor, entre muitas coisas, mas a primeira dela, talvez vocês não saibam, o consumo de combustível está também ligado à presença da válvula termostática nos motores hoje em dia, nos antigos e também nos motores modernos. Por quê? Porque o carro precisa estar em uma temperatura ideal. Normalmente os carros trabalham entre 100 graus, é daí para mais ou um pouquinho para menos, para poder trabalhar direito, para poder injetar o combustível direito. E quando você retira uma válvula termostática, achando que eu acabei com esse negócio do meu carro esquentar, ele parou, não vai esquentar mais. Realmente, ele não vai esquentar mais, mas ele vai consumir muito mais combustível. Por quê? Quando o veículo está frio, ele sempre consome um pouco mais de combustível. E se esse veículo não chega à temperatura ideal, porque ele está sem a válvula, ele vai gastar mais combustível. O módulo vai tentar corrigir esse problema. A ECU, ela trabalha dessa maneira, a ECU dos carros. Toda vez que ela sentir que está faltando temperatura, ela põe mais gasolina, ou ela põe mais álcool, para poder ver se chega na temperatura. Ela fica tentando corrigir aquele problema, porque ela sabe que ela tinha que chegar à temperatura ideal de trabalho. Então, por conta disso, você já gasta mais combustível, você já gasta mais dinheiro à toa, porque em vez de você resolver um problema, você remediou, alguém falou que podia tirar. Isso é um dos problemas. O outro problema que acontece, muita gente não sabe, é falta de lubrificação. Por quê? Porque o óleo, ele precisa de chegar numa temperatura ideal para lubrificar direito o seu carro. E se você não tem válvula termostática, imagina que você está pegando uma estrada sem válvula termostática. Quando depois de 10 quilômetros, você vai ver a temperatura do seu carro ir lá embaixo. Isso quando você já está num carro um pouco mais moderno, que tem uma ECU presente, né? Normalmente acima de 94, 95, acho que todos eles já têm. O que acontece é que você vê a temperatura descer lá embaixo. A temperatura desceu, né? Atrapalha a lubrificação do seu carro. O que acontece? O carro pode criar borra no óleo. Sabe aquela borra que a gente escuta falar? O carro criou borra. Pode ser por falta da válvula termostática também. Muita gente não sabe disso, mas acontece também. Outra coisa que é essencial, que as pessoas não contam, mas é uma verdade, é que o motor, ele para trabalhar, ele precisa chegar na temperatura exata. Por quê? Porque as peças se expandem. O pistão se expande quando está mais quente, os anéis, as válvulas, então ele veda melhor com a temperatura que ele foi feito para andar. E existe alguns tipos de válvula termostática, mas se resume basicamente em a válvula mecânica e uma válvula eletrônica, né? Que nos veículos da Ford, normalmente eles têm uma válvula eletrônica que precisa de uma resistência, mas também precisa de chegar à temperatura para abrir, né? E outras, ele não precisa de resistência, não precisa de fio, não precisa de nada. É somente a temperatura ideal que faz com que abra. Por quê? Porque a presença nele, ele tem uma espécie de uma cera, que quando chega lá a temperatura de 100 graus, que é mais ou menos o que os carros normalmente trabalham, ela abre. Aí ela deixa circular a água e volta a fechar. Eu espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas dos inscritos aqui, tenha ajudado vocês. Então a resposta é: você não pode
usar o seu carro sem válvula termostática. Nunca retire. Quando o mecânico falar que eu vou retirar aqui, vai parar de aquecer, lembre-se que vai doer no seu bolso. Você vai gastar mais combustível, pode colocar borra no óleo, pode faltar lubrificação. Então é certo que você mantenha a válvula no lugar. O engenheiro fez, ele estudou para que aquela válvula estivesse ali, e a gente não pode simplesmente a grosso modo ir retirando. Você gostou das dicas? Curte, compartilha, me segue para mais e comenta aqui embaixo se você já sabia disso. Um abração, até o próximo vídeo.